E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um assunto hoje, para mais uma aulinha de matemática. E hoje eu tenho, na verdade, duas coisas para conversar com vocês. A primeira delas é uma introdução ao estudo das proporções. E depois eu quero comentar sobre uma propriedade que a gente chama de propriedade fundamental. Sem ela, a gente não consegue trabalhar muito com proporção e vocês vão ver isso à medida que nós formos estudando o assunto e à medida que nós formos evoluindo para as regras de três simples, composta e tudo mais. Então, vamos ficar ligado aí, né? A gente espera que no final desta aula a gente seja capaz de compreender o conceito de proporção, reconhecer os extremos e os meios de uma proporção, compreender a propriedade fundamental das proporções, tá bom? Agora, antes de nós começarmos, eu quero ver quem vai ser o sabichão que acerta essa aqui, ó. Fazer lá com banana, com coco, com florzinha, é fácil. Eu quero ver essa conta aqui, ó. Quero ver se vocês conseguem, tá bom? Brincadeiras à parte, vamos parar de falar, vamos parar de conversa mole e vamos botar a mão na massa. Primeiro, nós vamos definir o que é uma proporção. E a definição de proporção não é difícil não, viu, gente? Na verdade, é simplesmente uma igualdade entre duas razões. Só isso. Lembra da razão da aula passada? Então, você tem lá um número sobre outro, de modo que os dois sejam racionais, o b não seja zero, aquela coisa toda, né? E você tem lá uma outra razão, que é um outro número sobre um quarto número. A proporção é quando eu tenho uma igualdade entre essa e essa razão. Isso é proporção. Só isso, tá bom? Há lá um exemplo para a gente poder praticar. Ó. Vamos supor que num tanque de 50 litros de um carro foram colocados 10 litros de etanol e 40 litros de gasolina. Já o tanque de 60 litros de outro carro foi preenchido com 12 litros de etanol e 48 litros de gasolina. Aqui tá errado, viu, gente? Gasolina. Tá bom? Quais são as razões entre a quantidade de etanol e a de gasolina nos dois tanques? Então, eu vou colocar aqui, ó, no tanque 1, que é aquele tanque de 50 litros... 50 litros do primeiro carro, né? Eu quero saber a razão entre a quantidade de etanol e de gasolina. Então, a ordem que os dados aparecem no exercício vai fazer muita diferença para a gente. Então, no primeiro carro, eu tenho 10 litros de etanol e 40 litros de gasolina. Então, a razão entre a quantidade de etanol e de gasolina é 10 sobre 40. No tanque 2... vou colocar aqui do outro lado aqui, ó. No tanque 2, seguindo esse mesmo raciocínio, eu tenho 12 litros de etanol e 48 litros de gasolina. Não é isso mesmo? Olha lá, ó. Essas razões, elas formam uma proporção? Por que elas formam? Bom, eu já vou responder para vocês que sim, elas formam. Agora nós vamos entender por que elas formam. Se eu simplificar essa fração aqui, eu vou ter um quarto. É só eu dividir ambos os membros ambos os numerador e o denominador da fração por 10. E se eu vier aqui, ó, se eu fizer o mesmo, né, só que ao invés de dividir por 10, eu acho que eu poderia dividir por 12 direto, ó. Se eu dividir isso aqui por 12, 12 dividido por 12 dá 1. E 48 dividido por 12, quanto que dá? Dá 4, olha lá, ó. Eu tenho, então, uma mesma fração representada de duas formas diferentes. Então, por que elas formam por que essas razões formam uma proporção? Porque temos frações equivalentes. Desculpa aí o garrancho, hein, gente? Vocês já conhecem, né? Já estão acostumados já. Frações equivalentes. Simplesmente por isso. Por isso que elas formam uma proporção. Tranquilo? Então, a gente pode escrever, então, né? Eu não escrevi aqui ainda. Eu posso escrever, então, que... 10 sobre 40 é igual a 12 sobre 48. Já que elas formam uma proporção e a gente viu que proporção é igualdade entre duas razões. Agora, uma outra forma de indicar
essa proporção assim, ó, aqui, ó, uma outra forma de indicar essa proporção seria a seguinte: 10 dividido por 40 desse jeito aqui, ó, é igual a 12 dividido por 48. Gente, por favor, prestem bastante atenção nessa forma de escrever a mesma proporção, porque ela será importantíssima, principalmente quando a gente for estudar a propriedade fundamental que eu falei no começo da aula, tá bom? Agora vamos falar sobre os elementos de uma proporção. Se a gente tem 4 números não nulos, certo? Nessa ordem, ó, A, depois o B, depois o C, depois o D, vamos supor que isso aqui são números, né? A gente diz que eles formam uma proporção quando A sobre B é igual a C sobre D. Aí a gente tem uma proporção, tá bom? Como é que a gente lê? A gente diz que A está para B, assim como C está para C. Aqui, ó, A está para B, assim como C está para D. Tranquilo? Agora, a gente tem o nome, a gente tem esses elementos aqui, esses números, se eles estiverem escritos em forma de proporção, né, se eles formarem uma proporção, a gente tem os termos da proporção. E como é que eles são denominados? Assim, ó. Esse aqui, o A e o D, são chamados de extremos. E o B e o C são chamados de meio. Agora, é bem complicado isso, né? Por que isso aqui é extremo, isso aqui é extremo? Por que é meio? Por que não pode ser o contrário? Lembra que eu falei que aquela outra forma de representar a fração seria muito importante? Agora ela é importante. Aqui, ó, um outro modo de representar uma proporção é assim. E assim a gente consegue entender claramente que o A e que o D são os extremos. Aqui, ó, o A e o D são os extremos. E que o B e o C são os meios. Aqui, ó, o B e o C. Por quê? Porque eles ficam aqui, ó, no meio da proporção quando ela está escrita dessa outra forma. Tranquilo? Por que isso é importante? Porque a gente está vendo nesse exemplo aqui, ó, porque a gente está vendo aqui, né, quem são os extremos e quem são os meios. Isso vai servir para a gente que horas? Isso vai servir para a gente quando a gente for estudar a propriedade fundamental da proporção ou das proporções, né? Mas antes de nós estudarmos, dá uma pausa no seu vídeo e faça os exercícios das páginas 184 e 185. Quando está escrito aí todos os exercícios, alguém vai falar assim: nossa, professor, você está pegando pesado. Não, de modo nenhum. São só 4 exercícios, eu tenho certeza que vocês vão fazer rapidinho. Aí depois que fizer, despausa o vídeo e continua. E para continuar, nós vamos falar da propriedade fundamental das proporções que a gente acabou de enunciar. Antes de nós começarmos propriamente, eu vou começar, né, com o exemplo que está na página 185 aí. Ó. O exemplo diz: a nau Santa Maria era uma das embarcações da esquadra comandada por Cristóvão Colombo, na viagem que os europeus chegaram ao continente americano em não é 1942, né, gente? Obviamente. É 1492, tá bom? Em um museu, há uma miniatura dessa nau na escala de 1:65, com 56 centímetros de comprimento. Com base nessa informação, como podemos saber qual era a medida do comprimento real da embarcação? Primeiro, vocês lembram que vocês estudaram escala, né? Escala foi assunto da semana anterior, e aí agora nós vamos trabalhar com a escala para saber a medida real da embarcação, tá bom? A gente sabe que a escala é 1:65, então 1 centímetro da miniatura da nau corresponde a 65 centímetros do real, tá bom? Só para a gente entender, uma nau é um navio, né? Grosso modo é um navio. Como é que a gente vai fazer então para a gente descobrir a medida real? Bom, aqui eu tenho uma escala. Escala a gente viu na semana passada que é uma razão. Então eu sei que tem 1:65, ou seja, a cada uma medida da nau eu tenho 65 medidas. A cada uma medida da miniatura eu tenho 65 medidas da nau de verdade, né, do real.
Se eu estou trabalhando com centímetros, eu posso afirmar aqui tranquilamente, ó, a cada 1 centímetro da nau, eu tenho, a cada 1 centímetro da representação, eu tenho 65 centímetros da nau verdadeira. Né? E se a gente está trabalhando com escala, o que está lá no desenho tem que estar na mesma proporção do real. Então, se para cada se 1 centímetro do desenho equivale a 65 centímetros do real, eu posso dizer que 56 centímetros do desenho vai equivaler a uma quantidade que eu não sei ainda, mas que eu vou chamar de x do real, do comprimento real da nau, tá bom? E se isso aqui está em proporção, se a nau que está lá no museu é uma miniatura em escala, eu posso afirmar aqui, eu tenho uma proporção aqui. Sabendo que eu tenho uma proporção, agora a gente lembra lá de quando a gente estava estudando equação. Lembra de quando a gente estava estudando equação? O que eu vou fazer então? Eu vou multiplicar o primeiro membro por x, e o que eu faço de um lado eu tenho que fazer de outro, então eu vou multiplicar isso aqui também por x. Conclusão, isso aqui vai embora. Tranquilo? Então eu vou ter x sobre 65 igual a 56. Agora, né, seguindo bem fielmente o conceito de equação, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar isso aqui por 65 e o primeiro membro também. Qual é o meu objetivo quando eu faço isso? Simplificar o 65 que está multiplicando com o que está dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 56 vezes 65, tá bom? Então, em outras palavras, eu sei que x, portanto, vai dar 3.640, o quê? 56 é centímetros. Então, isso aqui está em 3.640 centímetros, ou se alguém quiser transformar aí, né, posso dizer que tem 36,40 metros, a nau de verdade. Essa é o tamanho real. Agora, eu quero chamar a atenção para esse passo aqui, ó, do exercício. Lembra que tinha um aqui, ó? Eu posso manter esse um aqui, não posso? Ele está aqui, e eu posso manter ele aqui também, ó. Né? Isso aqui, se a gente parar para pensar, é uma propriedade, isso aqui já é a propriedade fundamental das proporções, e a gente vai entender por que essa é uma propriedade fundamental das proporções. Para a gente compreender isso, né, eu preciso que a gente analise o seguinte: lembra que isso aqui chamava extremo? Isso aqui também chamava extremo, né, o x que está aqui, ó. Isso aqui era chamado de meio, isso aqui também era chamado de meio. Qual é a propriedade fundamental das proporções? Essa aqui, ó. É possível verificar que o produto dos meios, aqui, ó. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ó. Tá vendo? É possível verificar isso por esse exemplo aqui. Tá bom? Mas como em matemática a gente trabalha muito com uma coisa que a gente chama de demonstração, vamos tentar demonstrar. E demonstração em matemática, gente, é uma coisa muito abstrata. A gente tem que abrir nossa cabeça. Então, se não estiver entendendo o vídeo, pausa, volta, que a gente dá um jeito que vocês vão tentar entender um pouco melhor. O que eu quero com essa demonstração? Eu quero mostrar que A sobre B igual a C sobre D, ou seja, uma proporção entre esses 4 números, eu quero mostrar que é a mesma coisa. Eu posso, ao invés de escrever assim, eu poderia escrever assim, ó. A vezes D igual a C vezes B. Eu quero provar matematicamente que eu consigo fazer isso. Então eu digo que eu tenho que demonstrar isso, né? Isso é uma propriedade, a partir do momento que eu demonstrar, que eu provar para vocês que está tudo certo, vocês já podem usar. Eu quero mostrar que de fato é verdade, eu não tirei isso da minha cabeça, e muito menos qualquer outro matemático, tá bom? O que eu tenho que fazer? Primeiro, multiplicar ambos os membros da igualdade por D, e depois que eu fizer isso, multiplicar ambos por B. Ou então, se você quiser, pode inverter a ordem das multiplicações. Primeiro multiplica por B, depois por D. Não tem problema não, tá bom? Então, como é que eu faço aqui nesse caso, então? Eu tenho
A sobre B igual a C sobre D, ou seja, os números estão em proporção. Então, eu vou começar primeiro multiplicando ambos os membros da igualdade por D. Ou seja, eu tenho aqui, ó, multiplicar aqui por D e multiplicar aqui por D também. Como eu tenho C vezes D sobre D, eu posso simplificar. Eu vou ter, então, D vezes A, isso tudo sobre B, é igual a C. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ambos os membros da igualdade por B. Aqui, ó. Se eu multiplicar aqui por B e aqui por B, o que vai acontecer? Ó, posso simplificar aqui. Resumindo tudo, D vezes A é igual a C vezes B. Ou, né, como existe a propriedade comutativa da multiplicação, eu posso escrever que A vezes D é igual a C vezes B. Essa aqui é a propriedade fundamental. E olha que, de fato, ó, eu comecei daqui, fui trabalhando com essa equação, trabalhando, até chegar aqui. O que eu posso, então, afirmar? Que ao invés de escrever assim, ó, eu poderia escrever assim. Correto, pessoal? Isso aqui geralmente a gente usa mais que isso aqui, ó. Por isso que chama propriedade fundamental. E tem outra coisa também que a gente precisa deixar bem claro aqui, né? A conclusão, ó, em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, se a gente tem A, B, C e D não nulos, quando a gente tem isso, é o mesmo que a gente tem isso aqui, ó, que eu acabei de falar. Olha lá. Certo? É o que a gente chama de multiplicar cruzado. Essa é a propriedade fundamental. Por que a gente chama de multiplicar cruzado? Porque a gente faz A vezes D igual a B vezes C. Essa é a propriedade fundamental e é por isso que a gente multiplica cruzado. É sempre que a gente vai multiplicar cruzado? Não, calma lá, né? A gente não pode estabelecer uma regra desse jeito sempre, uma formulinha, receita de bolo. Calma lá, não é assim não. Então essa é a conclusão. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente poder aquecer os motores, né? O exemplo é, sabendo que x está para 8, assim como 15 está para x, determine o valor de x. Bom, se eu tenho que 5 está para 8, eu tenho essa fração, essa razão, tá bom? E esse assim como significa que isso aqui, ó, é igual a isso, essa outra razão aqui, ó, porque ele está falando que 15 está para x. Ou seja, eu tenho uma proporção. Para a gente determinar o valor de x, a gente faz o quê? Produto dos extremos, ó, sem precisar mexer com aquele negócio de equação. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Ó, 15 vezes 8. Agora sim, vamos lá, né? Falando de equação, o que eu posso fazer? Eu posso dividir isso por 5 e isso aqui por 5 também, não é? Olha lá. Simplifica aqui, eu vou ter que x é igual. Agora aqui, ó, eu posso simplificar esse 5 com esse 15. 5 por 5, 1. 15 por 5, 3. 3 vezes 8, 24. O valor do meu x é 24. Deu para entender mais ou menos? Eu acho que é isso aí. Não tem muito a mais que isso, não. Agora, um outro exemplo, e aí tem um exemplo contextualizado, né? Em uma salina, todo mundo sabe o que é salina, né? É o lugar que produz sal. É retirado do rio e tal, nesse contexto desse exercício. Em uma salina, de cada 1000 decímetros cúbicos de água salgada, são retirados 40 decímetros cúbicos de sal. O que a gente pode começar afirmando aqui nesse exercício? A gente pode afirmar que a quantidade que a gente retira de sal depende da quantidade de água salgada que se tem. Então, são grandezas são coisas que estão relacionadas, né? Para obter 800 decímetros cúbicos de sal, a gente vai precisar de quantos decímetros cúbicos de água salgada? Bom, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, a quantidade de sal retirada é proporcional ao volume da água salgada?
não é? Tá, é uma pergunta. É proporcional? Sim. Nós temos aqui, né, uma relação de dependência. Se eu tiver 1.000 decímetros cúbicos de água salgada, eu consigo retirar 80 decímetros cúbicos de sal. Então, se eu dobrar esse número aqui, acho que eu consigo dobrar isso aqui também, né? Quanto mais água salgada eu tenho, mais sal eu consigo retirar. Se a gente pensar nisso, né, que é proporcional a quantidade de sal retirada e o volume de água salgada, eu posso dizer o seguinte, para ficar igual lá na página 187, eu posso dizer que 1.000 decímetros cúbicos de água estão para 40 decímetros cúbicos de sal, assim como o que eu tenho, né? O que eu quero, na verdade, eu quero obter 800 decímetros cúbicos de sal. Se eu colocar o 800 aqui, ó, eu não vou a lugar nenhum. Por quê? Porque aqui, ó, no numerador, eu estou falando da quantidade de água. E a quantidade de água, nesse caso, eu quero descobrir para retirar 800 decímetros cúbicos de sal. Tá certo, pessoal? Isso aqui, ó, quem fizer vai conseguir resolver o exercício. E quem fizer assim, ó, também vai conseguir. Quer ver? Ó. Quem fizer assim, também vai conseguir certinho. O que você não pode fazer de jeito nenhum se você não quiser errar o exercício? Colocar o 800 no numerador nessa situação e o x no denominador. Por quê? Aqui, ó, o que está no numerador é a quantidade de água. E o que está no denominador da proporção é a quantidade de sal. Bom, depois que eu conseguir montar o problema assim, o que eu faço? Eu já até indiquei a quantidade de... a quantidade de água salgada a ser descoberta por uma incógnita, né? Depois que eu montei a minha proporção, depois que eu escrevi a minha proporção dessa forma, aí eu lembro da propriedade. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Certinho? Aí eu lembro de toda a teoria de equação e divido ambos os membros da equação por 40. Tá bom? Por que eu faço isso? Porque aí aqui eu vou fazer o que a gente chama de isolar o x. Tranquilo? Aí, ó, eu posso simplificar esse zero com esse zero, por exemplo. Lembro que 80 dividido por 4 dá 20. E aí, então, eu tenho 20 vezes 1.000. Eu tenho, então, 20.000. Ou seja, eu preciso de 20.000 decímetros cúbicos de água se eu quiser produzir 80 decímetros cúbicos de sal. Só que quem colocar o resultado assim, ó, na prova, não vai ganhar total. Por quê? Porque nesse caso, esse problema aqui, ele requer uma unidade de medida. Então, no final das contas, você teria que escrever assim, ó. 20.000 decímetros cúbicos é igual a x, ou então x é igual a 20.000 decímetros cúbicos. Tanto faz, tá bom? O que não pode fazer é esquecer a unidade de medida. Tranquilo, gente? Para finalizar, né, depois que vocês fizeram lá a página 184 e 185, quero também que vocês resolvam a página 187 para a gente começar a aquecer os motores nesses exercícios da proporção. São só 5 exercícios, vocês nós não vamos tomar muito tempo de vocês, até porque tem um TCA gigante para fazer essa semana, né, gente? Então, mão na massa, façam tudo com atenção, com disciplina, não deixa a peteca cair, tá no terceiro trimestre, mas não vamos abaixar a guarda ainda não. Deixa para descansar na época de férias. Para finalizar, uma frasezinha legal aí pra gente, ó. Faça as coisas o mais simples que você puder, porém não se restrinja às mais simples. E quando ele fala aqui, ó, quando o Einstein fala das mais simples, ele está querendo falar das coisas mais simples. Não, que a gente não se restrinja às coisas mais simples, mas que a gente faça o que a gente fizer da forma mais simples, porque é a forma mais eficaz, mais bonita e fica bom do mesmo jeito. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá, estudem, dediquem-se e tchau!